galera, aqui Cristiano Carvalho de novo. A gente está para gravar agora uma série de episódios que vai se chamar Vivendo do Jiu-Jitsu. Eu vou contar um pouco da trajetória da minha vida, das minhas experiências pessoais relacionadas às minhas experiências profissionais no Jiu-Jitsu. Vou falar da minha trajetória desde pequeno, desde que eu comecei o Jiu-Jitsu, desde os primeiros contatos com o Jiu-Jitsu, né? E eu vou tentar ser breve para resumir essa parte, para depois entrar na parte da profissionalização, onde realmente a gente foca no viver do Jiu-Jitsu. É um objetivo, um sonho de muitos, então o intuito é relatar algumas experiências, tá? Para poder ajudar ou dar dicas, enfim, para aqueles que querem viver do Jiu-Jitsu. Eu preciso começar contando de quando eu era pequeno. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe levava o meu irmão, Johan Carvalho, para treinar. E foi quando eu tive contato com o Jiu-Jitsu. O primeiro contato foi ali. Então eu era bem pequenininho, minha mãe levava o Johan para treinar na academia Serrana, né? Que era do mestre Geni, Cirilo Azevedo, né? Uma turma de Teresópolis, da nata do Jiu-Jitsu de Teresópolis. E isso foi em 1984. Então eu era muito pequeno, minha mãe levava meu irmão para treinar, eu ia com ela, chegava lá, eu via, né, eles treinando, eles fazendo aula, e aquelas foram as minhas primeiras memórias marcadas com o Jiu-Jitsu. E foi bem legal, porque logo depois eu comecei a treinar. Só que eu não comecei ali. Eu comecei a treinar na academia Pierre de Coubertin. Ali foi o meu primeiro contato com as aulas de Jiu-Jitsu em que eu pude participar. Pierre de Coubertin era uma academia que o professor responsável era o Carlos Rolison. Então eu tive como professor, primeiro professor, o Carlos Rolison. É um renomado professor também de Teresópolis. Um tempinho depois eu acabei indo treinar no Sesc de Teresópolis com o professor Elias Martins, que hoje é mestre também em Teresópolis. Só que elas foram muito breves e, claro, quando eu era pequeno eu não pensava em viver do jiu-jitsu, eu não pensava em levar o jiu-jitsu tão a sério, em competir, como a maioria das crianças, né? São poucas as que conseguem ou que têm esse desejo de se tornar um campeão, né, e amadurecer essa ideia. Então o jiu-jitsu sempre teve na minha vida como uma cultura, tradição familiar, tradição também da minha cidade, Teresópolis. Passei depois a treinar na Pitbull com o mestre Bita, né? Eu comecei na subida do Morro dos Pinheiros, para quem conhece, ficava ali na vidraçaria, né, atrás da vidraçaria do pai da Úrsula, a esposa do mestre Bita. E foi ali que eu comecei a treinar com o mestre Bita. Ele já era muito conhecido na cidade, conhecido da minha família, então foi mais ou menos um convite que ele fez para minha mãe matricular a gente lá e ela levou. Desde então eu voltei a treinar, já devia estar ali na faixa amarela, por volta de 8, 9 anos de idade, e segui treinando. Até que chegou aos 16 mais ou menos, foi quando eu comecei a amadurecer a ideia de ser campeão, de querer me dedicar ao jiu-jitsu, aos torneios. Então a mentalidade mudou, né? Eu estava na fase de juvenil, lutei alguns campeonatos ainda em juvenil, depois fiz a transição para adulto e desde então segui com essa mentalidade de querer viver do jiu-jitsu e me profissionalizar. Foi em 2005 que eu peguei a faixa preta, final de 2005, final desse ano agora eu faço 14 anos na faixa preta, né? Vou pegar o 4º grau. Em 2005 foi quando eu peguei a faixa preta, comecei a estudar educação física, me formando em 2009, participando da equipe universitária, na época, durante 3 anos e meio, equipe de judô, onde eu obtive vários resultados bacanas e também um desconto muito importante para concluir meus estudos. Em 2009 foi quando eu tive um convite para viajar e morar no País Basco, norte da Espanha, que faz fronteira com a França, comunidade autônoma, e lá eu tive 5 anos. Então esse é o primeiro episódio, a gente vai continuar contando as histórias. Eu vou fazer um próximo episódio falando um pouco da minha experiência no País Basco. Depois a gente vai dar sequência falando também da experiência que a gente teve nos Emirados Árabes e depois falando como a gente retornou ao Brasil, como eu fiz o retorno, e onde eu estou hoje com a nossa academia, como ela está funcionando, como está sendo a experiência de viver do jiu-jitsu novamente no Brasil, como está sendo dar um restart, né, um reset dessa batalha, porque quem quer viver do jiu-jitsu sabe que é um sonho, é uma batalha e não é fácil. Para todas as decisões na vida que a gente toma se supõe um risco, tem o ônus e o bônus,
e eu vou poder contar um pouco dos ônus e dos bônus dessas histórias. Mas vale ressaltar, uma das coisas que eu mais aprendi foi o seguinte, é que eu tive que batalhar muito e até hoje batalho, acordo cada dia cedo, trabalho bastante para continuar vivendo meu sonho, viver do jiu-jitsu. E a gente paga um preço por cada estilo de vida que a gente escolhe, por cada decisão que a gente toma, né, por cada profissão que a gente também escolhe. Então eu decidi pagar o preço para viver o meu sonho, para tentar ser feliz, tentar estar sempre próximo do jiu-jitsu, que é onde eu me sinto feliz. Então, galera, a gente vai fazer esses episódios aí em seguida, tá? Eu vou pedir aqui para vocês, galera, inscreverem no nosso canal, tá? Comentar os vídeos que vocês gostaram. Se não gostarem, também pode comentar ali o que não foi legal, o que vocês não gostaram. Curtam os vídeos que vocês gostarem, tá? Deem dislike também nos que vocês não gostarem, não tem problema, o negócio é interagir e fazer disso aqui um canal de interação para o mundo e para a tribo do jiu-jitsu. Também compartilhar com os amigos, amantes, praticantes do esporte, familiares e ativar o sino, tá? Porque sem ativar o sino você não recebe as notificações, o YouTube entende que você não tem tanto interesse nos vídeos, então ele não envia os vídeos novos. Então é extremamente importante que você ative o sino e compartilhe com a turma aí para dar essa força. Então, esse foi um pequeno trecho, né, uma breve introdução dos episódios Vivendo do Jiu-Jitsu, e em breve vou postar